Muito boa tarde a você que acompanha o portal LCJ Notícias. Eu sou o Leonardo Biasi. São exatamente 12 horas e 18 minutos, segunda-feira, 8 de março, e nós estamos ao vivo diretamente da Delegacia Interativa de Polícia e Delegacia Especializada de Polícia, falando agora diretamente aqui com o delegado Paulo Barros, ele que é titular da DEP, Delegacia Especializada de Polícia. Então, nós vamos aqui tratar sobre os assuntos, principalmente os homicídios no município de Itacoatiara e também aqui sobre um estupro de vulnerável, onde supostamente um avô cometeu aqui um abuso em sua neta. Então nós vamos falar sobre esse tema. Ressaltamos que o delegado ele é titular da DEP e ele trata os casos específicos em vulneráveis. Porém, como ele estava aqui também de plantão durante o final de semana, ele irá falar um pouco sobre os homicídios em Itacoatiara, principalmente da última sexta-feira, o dia 5, e os 2 homicídios ontem aqui registrados em nossa cidade. Então, enquanto isso, nós apresentamos o delegado Paulo Barros, que vai falar um pouco mais sobre os homicídios. Bom dia, boa tarde, delegado. Boa tarde, Léo, boa tarde, Jota. Bem, foi um final de semana que nós registramos 3 homicídios na cidade. Eu estava na delegacia esse final de semana, de sobreaviso, responsável pelos casos que chegavam na delegacia. E tivemos conhecimento desses 3 homicídios, o primeiro na sexta-feira e os 2 últimos no domingo. No de sexta-feira foi um fato ocorrido ali nas Pedreiras, no qual um rapaz foi vítima de homicídio mediante uso de arma de fogo. Na sexta-feira também nós tivemos no domingo nós tivemos mais outros 2 homicídios também com arma de fogo, um no bairro da Paz e o outro no quilômetro 37, salvo engano, da M010. A Polícia Civil já iniciou as investigações que vão ficar a cargo da Delegacia Interativa de Polícia. Já foram levantadas algumas informações sobre circunstâncias, sobre a autoria. E acredito que em breve nós vamos ter aí um resultado a apresentar para a sociedade sobre esses fatos. Em todos os casos, não houve necessidade de encaminhamento para o IML. O próprio hospital aqui de Itacoatiara, por meio dos seus médicos, realizaram um exame pericial, no qual constataram que houve a utilização de arma de fogo, e no caso do crime ocorrido no bairro da Paz, no domingo de manhã, houve também o uso de arma branca, que é a arma branca que teria levado a óbito a vítima. Doutor Paulo, dentro dessas questões, desses crimes acontecidos na cidade de Itacoatiara, possivelmente teria uma ligação entre um crime e outro, já que a dinâmica desses crimes, desses homicídios, crimes hediondos, eles são quase idênticos, essa questão da dinâmica do crime, dessa atuação desses infratores? Isso, segundo as informações iniciais que nós chegamos, um desses 3 homicídios teria ligação com o homicídio anterior, ocorrido no final de semana passado, e envolvendo aí uma disputa pelo controle, pelo espaço de tráfico de entorpecente. E os outros 2 não teriam relação com o crime organizado, com o tráfico de drogas, apenas o que teria ocorrido ali no bairro da Paz. Um foi possivelmente, segundo as investigações e informações iniciais, o de domingo na estrada, teria sido passional, um crime passional, e o ocorrido na sexta-feira nós ainda estamos investigando, divulgou-se aí na imprensa, somente lá em Manaus, de que havia sido uma morte por engano, segundo o qual os supostos autores teriam publicado na rede social, dizendo que havia matado por engano, mas a gente não teve acesso ainda a essa postagem em rede social e nem sequer foi publicado. Então, é algo que a gente ainda está investigando. Mas em relação aos homicídios anteriores, acreditamos que esse ocorrido no bairro da Paz, no domingo pela manhã, tem a ver sim.
Então, nós estamos acompanhando diretamente com o delegado Paulo Barros, ele que é responsável pela DEP. E nesse instante nós vamos falar também aqui sobre outros casos, principalmente de estupro de vulnerável, né? Que é o caso onde o delegado investiga de fato, a DEP. Então, qualquer explicação aqui também, mediante a esses crimes que estão acontecendo em Itacoatiara, iremos procurar o delegado Lázaro Mendes, ele que é responsável, né, pela DIP, a Delegacia Interativa de Polícia, porém ele estará analisando, né, investigando detalhadamente cada caso desses, uma vez que ele é responsável e o Paulo Barros, o delegado, estaria aqui apenas, né, de plantão nesses últimos homicídios. Então vamos falar um pouco sobre homicídio, na verdade aqui o estupro de vulnerável. Sobre os homicídios, queria salientar que é nossa função da Polícia Civil investigar os crimes ocorridos. Nossa atuação começa a partir de quando ocorre o crime, né? A Polícia Civil não é responsável pelo trabalho preventivo, mas sim repressivo. Então, a partir do momento que acontece o crime, cabe à Polícia Civil investigar. Houve a prisão de uma pessoa por um homicídio ocorrido há pouco tempo, e em relação aos 3 homicídios ocorridos no final de semana, já temos informações relevantes, já temos o norte nas investigações e logo, acho que acredito que a Delegacia Interativa de Polícia, sob o comando do Dr. Lázaro, que tem demonstrado já há alguns anos uma competência na investigação desses homicídios, né? Claro, com o auxílio de toda a equipe policial, irá dar resposta. Mas eu acredito que quero repassar à população que dessas 3 homicídios, só um tem a ver, aí eu acredito que tem a ver com o homicídio anterior, uma suposta vingança. Os outros foram crime passional e outro crime ser investigado. Então, um possível represário, o senhor está falando sobre o caso de sexta-feira, ele pode ter algum envolvimento com os demais de domingo, né, de manhã, domingo de manhã 7, tem algo a ver aqui com os últimos homicídios, ou sequer aqui com pelo menos um, né, do dia 25, que de acordo aqui com o delegado Lázaro Mendes, este rapaz já foi preso, até mesmo um rapaz flagranteado também com entorpecentes, né, e com isso ele segue agora detido. Então, possivelmente pode ter uma ligação. Essa resposta também, principalmente a investigação, o andamento, será muito bem explanada aqui pelo delegado Lázaro Mendes, né, uma vez que ele que é responsável pela DIP, né? Então, nós vamos estar procurando o delegado para a gente ter um cronograma do que está acontecendo em Itacoatiara, né? Mais ou menos 5 óbitos, delegado, aqui nos últimos 10 dias. É preocupante. Cabe ressaltar que em meados de 2019, acho que ele tem setembro, outubro, nós tivemos também um momento muito mais grave que esse, inclusive, no qual faleciam praticamente toda noite. Tinha homicídio, troca de tiros na cidade, né? Combinou inclusive com aquele duplo homicídio ali em frente, ali a próxima Praça do Relógio. E nós investigamos, fizemos um trabalho minucioso e fizemos 2 grandes operações, né? Uma voltada para cada organização criminosa, no qual nós prendemos acredito mais de 20 pessoas, dentre eles os líderes, né? Então, com certeza, vamos dar a mesma resposta sobre esses homicídios que estão acontecendo aqui na cidade, né? O trabalho de investigação é um trabalho minucioso, que requer juntadas de prova, testemunhas, imagens. A gente sabe que quando há crime, principalmente esses crimes que envolvem organização criminosa, é difícil a gente conseguir uma testemunha, que muitas delas têm receio, mas mesmo assim a gente tem feito esse trabalho, já mostramos antes e vamos mostrar novamente dessa vez. Do delegado Paulo Barros, relacionado a esse estupro de vulnerável. A imprensa foi procurada aí por uma família que essa criança de 10 anos teria sofrido estupro por parte de um familiar. E a gente quer saber o andamento dessa investigação, desse caso. O que o senhor tem para falar para a gente? Como está o andamento dessa investigação, desse caso de estupro de vulnerável? Bem, Jota, essa área, justamente a área que eu trabalho aqui em Itacoatiara, que é a violência contra a criança, aí também inclui idoso, mulher. E, infelizmente, né, esse crime sexual contra a criança é um crime comum na cidade, né? E envolve com todas as classes sociais, interior, cidade, e chegou ao meu conhecimento esse fato, esse boletim registrado na sexta-feira, no qual a mãe, né, veio à delegacia
comunicar que a sua filha de 10 anos havia sido vítima do crime de estupro de vulnerável praticado pelo avô paterno. Isso é o boletim de ocorrência registrado pela mãe, né? E então, desde sexta-feira nós já iniciamos a investigação, né? Ela foi submetida, a criança de 10 anos foi submetida ao exame médico, né? Conforme nós requisitamos, por meio de requisição do exame de constituição carnal. E esse laudo médico nós estamos aguardando, né? Por Itacoatiara não ter perito oficial, somente em Manaus, no ML, então é necessário que o laudo, quando não é perito oficial, tenha que ser assinado por 2 médicos, né? 2 peritos não oficiais. Nós já tivemos acesso ao prontuário de atendimento dessa menor no hospital, no qual ela foi atendida por um médico, no qual o médico atestou no prontuário que, infelizmente, a criança teve um ímen deflorado, segundo as palavras médicas, ímen deflorado, com cicatrização antiga, não sangrenta, né? Isso foi o prontuário que nós tivemos acesso de um dos médicos, né? Ainda não é o laudo. Para que seja considerado o laudo definitivo, precisa da análise de um outro médico, de um segundo médico, mas já é um indício de que houve uma violência sexual, né? A mãe teria descoberto que a mãe é separada do pai, a criança vive em guarda compartilhada, e a mãe teve conhecimento por meio do Instagram da filha, que a filha teria comentado esse fato com uma colega e chegou ao conhecimento da mãe. Então a mãe pegou a menina, veio à delegacia, foi registrado o exame, ela foi no hospital. Nós sabemos que ela possui uma outra filha de 6 anos também, que essa filha de 6 anos nós já também adiantamos, já no final de semana, já levamos até o hospital para fazer o exame também, para ver se ela foi vítima. Estamos no aguardo desse laudo do hospital. E hoje, segunda-feira, nós iniciamos o procedimento, né? Pela lei, nós temos um prazo, como trata-se de crime, investigação de crime hediondo, nós temos o prazo processual de 90 dias para levantar todas as provas, perícias, oitivas de testemunha, de investigado, para apresentar ao Poder Judiciário um relatório do inquérito, né? Nesses casos, nós ouvimos a vítima, encaminhamos para o Conselho Tutelar, encaminhamos para o CREAS, que o CREAS tem um serviço de atendimento social e principalmente psicológico. Nós aguardamos esse relatório do CREAS, aguardamos os laudos do hospital, que em média demoram 15 dias para chegar o laudo do hospital. Procuramos entender o contexto daquela família, ouvimos o pai, ouvimos a mãe, ouvimos testemunhas, ouvimos o acusado também, né? Para poder a gente ter um parecer, né? Porque depois de tudo finalizado, o delegado ele faz um relatório, no qual ele apresenta ao juiz o relatório, dizendo ao juiz que recebeu a notícia desse fato por meio do BO, investigou, ouviu tais pessoas, tomou tais providências, juntou os laudos, e no final a gente encaminha para o juiz com parecer de indiciamento ou não indiciamento. Aí, a partir do momento que é encaminhado ao Poder Judiciário, já é o Ministério Público que já faz a denúncia e o juiz, no final, julga. Delegado, é muito importante a gente salientar sobre este caso, pois nós já fomos procurados aqui pelos parentes, né? Sabemos que os parentes, eles cobram sempre uma resposta rápida, né, diante a prisão, uma vez que eles apontam um culpado, né? A família aponta, né, o avô como supostamente, né, ter tido este estupro na criança, né, vulnerável, menor de 10 anos. Então, ressaltamos que toda essa resposta diante prisão, uma vez que ele não foi flagranteado, deve ser feita minuciosamente por parte da Delegacia Especializada de Polícia, onde vocês estarão aí ouvindo todas, né, aqui envolvidos nas oitivas, como o senhor falou, né, para poder representar a justiça, né, e algo concreto,
né, que caracterize este avô como suposto, né, autor desse crime. Então é muito importante os familiares também terem a cautela, né, que você precisa levantar todas essas informações necessárias junto à justiça. É verdade. Vale lembrar que o trabalho policial é um trabalho de levantar provas, levantar informações para que o Poder Judiciário faça o necessário julgamento, né? Então, a Polícia Civil não julga, ela só levanta provas, né? E nesses casos específicos, que são casos delicados, quanto mais provas, mais informações, melhor. A gente trabalha nesses casos bem minuciosamente, com parecer técnico de psicólogo, com laudo de médico, com depoimentos, porque tem que ser algo bem feito, porque não adianta a gente acelerar, fazer de qualquer jeito e chegar no Poder Judiciário e aquilo pode até beneficiar o investigado, né? Porque ele pode encontrar brechas na investigação. Então, a gente costuma fazer o trabalho bem feito. Por isso que nesses casos de crime hediondo, o Código de Processo Penal dá um prazo de 90 dias, que é justamente o prazo razoável para que todas as informações, laudos, pareceres estejam já prontos para serem encaminhados para a Justiça, né? E eu entendo o lado dos familiares, eles querem uma resposta, mas cabe avaliar que a Polícia Civil é apenas uma parte desse procedimento. Esse caso depois de nós, vai passar para o Ministério Público, vai passar por um advogado e, por fim, o juiz. Quem vai decidir, na verdade, quem vai julgar vai ser o juiz, com base no que foi apurado na delegacia. Aí decreta a prisão. Então, por isso que é bom ter um trabalho bem feito, bem minucioso, para justamente o juiz ter todos os elementos para formar um bom julgamento. Doutor Paulo, relacionado a esse caso de estupro de vulnerável aqui na cidade de Itacoatiara, quem até o presente momento, é recente, né? Mas quem até o presente momento foi ouvido? Isso, hoje pela manhã, né, o fato foi registrado na noite de sexta-feira, e nós encaminhamos logo para o primeiro dia útil seguinte, que foi hoje, né? E hoje nós já ouvimos a vítima, né? Já ouvimos a mãe, né? E nós já estamos com um depoimento, pedimos algumas documentações, inclusive pedimos que a mãe encaminhasse essa conversa que ela teve no Instagram, e posteriormente nós vamos ouvir o pai, a outra irmã, e depois de todos os procedimentos, de todas as informações levantadas, por último, a gente ouve o acusado, o investigado, na verdade. O termo técnico é investigado. A gente, por questões técnicas, até como manda o Código de Processo Penal, o investigado tem que ser ouvido por último, justamente para a gente saber, para formular as perguntas de acordo com tudo já foi levantado. Entendi. Não, tá ok. Era isso aí, as dúvidas que nós tínhamos, a família procurou a imprensa, como você falou, e a gente veio com o delegado Paulo, e ele de pronto aqui ficou aqui à disposição para responder todas essas dúvidas e essas perguntas. Eu acredito que seria isso, amigo. Não sei se tem alguma pergunta a mais aí. É isso mesmo. Então, dando aqui um retorno também para os familiares, né, diante de estar procurando a equipe da imprensa, para a gente saber mais sobre esse estupro de vulnerável, né, aqui no instante que eles alegam que tem provas, porém, conforme o delegado informou, tem todo um trabalho minucioso, né, que será formulado e apresentado junto à justiça, que estará aí definindo se esse rapaz será ou não detido, né, sendo que é um avô. Mas é muito comum esses casos, né, delegado? Infelizmente, nós temos aqui na delegacia diversos casos de familiares investigados por abusar de parentes. Nós temos aqui avô que já engravidou neta, nós tivemos pai que já engravidou filha, nós temos padrasto que já abusou de 4, 5 enteadas. Infelizmente. O que eu recomendo é sempre os pais conversarem, porque às vezes a criança ela não vai dizer o que aconteceu, porque às vezes ela não entende muito bem. Então é importante saber conversar, procurar ajuda psicológica. Na maioria das vezes os pais percebem quando há uma mudança drástica de comportamento da criança. Às vezes a criança é brincalhona, é divertida, estudiosa, e de repente ela muda o comportamento. É bom levar para um psicólogo ou então conversar para saber o que aconteceu. E às vezes assim que é descoberto,
né? Às vezes, nesse caso específico de sexta-feira, segundo as informações, a menina não contou para a mãe, ela contou para uma coleguinha, né? Ela contou para uma coleguinha. Aí a mãe ficou sabendo. Então, os pais, não adianta os pais esperarem que a criança vai dizer para ela o que aconteceu. Às vezes você tem que perceber comportamento, perceber e tentar conversar, né? Porque infelizmente é como eu disse no início. A gente pensa que é uma situação que acontece longe da gente, mas não é. Aqui a gente esses crimes acontecem na zona rural, acontecem na zona urbana, acontece com gente às vezes mais necessitada, às vezes acontece na alta classe. Isso infelizmente não tem uma receita de bolo. Olha, vai acontecer isso com isso. Na verdade, isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Infelizmente. Então, os trabalhos aqui da Delegacia Especializada de Polícia, né, sob supervisão aqui do delegado Paulo Barros, ele que é responsável pela DEP. A você que está chegando em nossa transmissão, curta e compartilhe o material do portal LCJ. Nós vamos também vendo alguns comentários aqui juntamente com vocês e nós vamos falando aqui sobre essa situação, tanto dos homicídios nos últimos dias e também sobre esse estupro de vulnerável. Ressaltamos para vocês que a DIP, Delegacia Interativa de Polícia, responsável pelos casos de homicídio, é deliberada pelo delegado Lázaro Mendes. Então, dentro de instante, nós podemos ter aqui mais informações junto ao delegado Lázaro Mendes, falando um pouco sobre cada situação que aqui nós estamos sempre transmitindo no LCJ. Então, algumas informações foram repassadas aqui pelo delegado Paulo Barros, pois ele está também a par da situação e acompanha detalhadamente esses casos aqui em Itacoatiara. Então, enquanto isso, nós vamos aqui encerrando a nossa transmissão, mas antes disso, nós vamos falar aqui juntamente com o delegado Paulo Barros, pois ele estará aqui falando sobre a situação também dos casos, é isso? Nós tivemos, Léo, no final de semana, na sexta-feira também, chegou para nós o conhecimento de que havia uma criança com aspecto extremamente desnutrida no quilômetro 47 da M010, comunidade Canaã, né? Nos chegou, inclusive, a pessoa que nos denunciou, mostrou as fotos e o vídeo de uma criança numa rede, com praticamente sem nada de gordura, de músculo, somente pele e osso, né? A gente via ali que estava desnutrida. Então nós fomos de imediato, nós fomos com uma equipe da Secretaria de Assistência Social, do Conselho Tutelar e do CREAS, junto com uma equipe de 2 investigadores, fomos até o local e lá no Canaã nós identificamos essa criança que estava em uma rede. A criança ela tem 9 anos de idade. Ela tem uma deficiência, com 8 meses ela, segundo os pais, segundo 8 meses ela teve uma doença neurológica e ficou com algumas sequelas da doença, sem poder se movimentar, sem poder andar. E vivia esses 9 anos, por incrível que pareça, ela passou 9 anos em uma rede, né? 9 anos em uma rede. Nós chegamos lá e verificamos que a criança é uma menina, né, de 9 anos, ela recebe um benefício social de um salário mínimo, que era recebida pelo pai. O pai recebia o benefício dela de um salário mínimo, mas esse benefício não voltava a ela, né? Ela ficava nessas condições, né, extremamente desnutrida. Ela morava lá na casa com o pai, com a mãe, com a avó e outros 5 irmãos, mas ela, infelizmente, nessa rede durante 9 anos. Por conta da doença dela, ela não pode comer qualquer comida, tem que ser uma comida pastosa, né? Tem que ser comida pastosa, mucilon, Neston e outras comidas processadas, para que ela não consegue mastigar. Mas nem isso estavam dando para ela, né? Ela apresentava marcas no corpo, tinha carapanã ao redor dela, e ela não podia, coitada, se proteger, né? Sem condições. E as pessoas que protegiam ela, na verdade, estavam abandonando. A gente via que, na verdade, ela ali era o sustento da família. Porque do benefício dela é que o pai e a mãe, desempregados,
recebiam o dinheiro, mas na verdade não voltava para ela. Procedimentos. Nós junto com a equipe da Secretaria de Ciência Social, CREAS e Tutelar, pegou a menina e levamos para o hospital, onde o médico de imediato analisou e verificou que ela estava com um quadro grave de desnutrição, que ela poderia inclusive ter morrido ali nas nossas mãos, né? Ela está internada, né? Até a informação que ela estava internada, e segundo o médico havia necessidade, possivelmente ela seria encaminhada para Manaus, porque ela passava por uma desnutrição muito grave. Eu acredito que, ainda não sei se ela está aqui ou se foi transferida, mas ela está no hospital internada, recebendo aí os devidos cuidados. O pai já está respondendo pelos crimes de maus tratos, por privar a criança do meio necessário à sua subsistência. A mãe vai ser ouvida, ainda não foi ouvida porque ela está lá no hospital acompanhando a filha, né? E ela também será, e a família será acompanhada pelo CREAS, pela Secretaria de Ciência Social, porque existem outras crianças ali vulneráveis, né? Foi um caso que aconteceu esse final de semana. Esse caso foi no Canaã. Canaã, quilômetro 47. Quilômetro 47. Então, cada situação que nós acompanhamos, principalmente aqui da questão da assistência, uma vez que essa criança ela tem um benefício, porém não era utilizado a serviço da mesma. Isso. O pai tinha um cartão dela, mas pela gente via, ela não recebia sequer alimentação básica para sobreviver, né? E o fato acontecido lá no quilômetro 47. É uma imagem muito forte, né, delegado? Nós observamos aqui essa criança, né, totalmente desnutrida, né, em cima de uma rede, conforme o senhor falou aí, aproximadamente 9 anos, né, vivendo, e uma vez que essa criança ela tem dificuldades até mesmo de comer, então ela necessita de uma comida mais pastosa para que ela possa estar se alimentando. Então, mais aqui também uma ação da Polícia Civil de Itacoatiara, deliberada pelo delegado Paulo Barros, ele que é responsável pela DEP, né, está sempre acompanhando esses casos, principalmente em vulneráveis, né, em crianças, idosos, enfim. Aproveitar, Léo, para primeiro parabenizar todas as mulheres, né, pelo Dia Internacional da Mulher. É uma área que eu atuo aqui em Itacoatiara, na defesa das mulheres, né? Nós desenvolvemos um trabalho que cada vez mais tem evoluído aqui na proteção das mulheres, com diversos serviços. Além do serviço da delegacia, nós conseguimos trazer aqui um serviço da Secretaria de Justiça para a delegacia, que é a Casa de Maria, né? E aproveitar a oportunidade justamente era para parabenizar todas as mulheres e dizer que nós estamos aqui, a delegacia, à disposição, né? Caso necessário, sofra algum tipo de violência. Lembrando que não é só violência física, né? Verbal, psicológica, violência sexual, tudo isso se encaixa na Lei Maria da Penha, e a mulher tem na legislação um importante instrumento que é a medida protetiva. Se ela está sofrendo ameaça, lesão, qualquer tipo de violência, ela não quer mais aquilo, quer afastar o agressor, ela pode nos procurar, que a gente solicita, mediante a apresentação, né, de investigação, uma medida protetiva para cessar essa violência. É muito importante também ressaltar aqui os trabalhos diante a DEP, a Delegacia Especializada de Polícia, principalmente voltada aí para as mulheres, né? Hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? Desejamos também aqui todas as felicitações a essas mulheres guerreiras, né? Que também aqui podem estar solicitando ajuda diante de qualquer tipo de agressão física, verbal, ou se sentir coagida, ou que esteja aí recebendo ameaças de seu companheiro, ou até mesmo de uma pessoa que já teve relações anteriormente. Então, para isso que temos a Delegacia Especializada de Polícia, que trata esses assuntos especificamente. Agradecemos aqui ao delegado Paulo Barros por também estar nos recebendo, transmitindo um pouco sobre a situação aqui, que ele tem conhecimento em frente à DIP, né, a Delegacia Interativa de Polícia, diante desses homicídios em Itacoatiara. Então, resta
precisa aqui aguardarmos também, pois as investigações já estão em andamento, né? E isso sendo deliberado aqui pelo delegado Lázaro Mendes, ele que é titular da DIP, e também esteve explanando sobre a situação que nós passamos aqui em Itacoatiara, que é muito comum, infelizmente é muito comum, tanto na zona rural como na urbana, né, diante ao estupro de vulneráveis, né, principalmente aí essas crianças menores de 13 anos, é isso, né, vulnerável? Isso, menor de 14, né? 14, menor né? de 14 estupro de vulnerável. Previsto é 14, então, né? A maioria dos casos, Léo, são pessoas, homens, né, que se envolvem com meninas menores de 14. 13 anos e 11 meses, 29 dias, né? Vale lembrar, é sempre bom destacar que ter relação com pessoas dessa idade, homem ou mulher, criança ou menino ou menina, é crime de estupro de vulnerável. É aí o importante que independe da vontade da vítima, né? Por mais que a vítima tenha consentido o relacionamento, tenha permitido a relação sexual, isso não afasta o crime. Então procure evitar manter relação sexual com menor de 14 anos, porque é crime e a pena é alta, é o estupro de vulnerável. Ressaltamos essa faixa etária, principalmente aqui caracterizando estupro de vulnerável, né, que é de acordo com as leis, né, impõe aqui, né, tanto represária para a situação da pessoa que esteja ou não tendo relação com essas crianças, né, que são aqui caracterizadas como vulneráveis. 13 anos e 11 meses e 29 dias, né, vulnerável. Abaixo é vulnerável, tá? Então, em diante também se caracteriza como estupro também, né? Após de 14 anos. Após 14, completou 14, só é considerado estupro se a relação for forçada. 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 Né? Os casos que nós... Ou mediante força física, ou mediante algum álcool, então algum meio para ludibriar a vontade da vítima. Então, novamente agradecemos o delegado Paulo Barros, titular da Delegacia Especializada de Polícia, e com isso nós vamos finalizar e vai ter a oportunidade aqui para falar sobre os seus trabalhos em frente aqui, para a gente concluir a nossa transmissão, e também aqui parabenizamos pelos trabalhos em frente à DEP, né, e à DIP, a todos, delegado Paulo Barros, Lázaro Mendes, investigadores, escrivãs, Andréia, todos aqui que fazem um excelente trabalho e realmente trabalho sob pressão. Gente, aqui é uma das polícias que mais trabalham, o caráter investigativo, levantar informações, escutar, estar em campo, né, acompanhando. Então, realmente, os trabalhos da PC são muitos aqui, por muitas das vezes necessitam desse intervalo, né, por isso que eles possuem o intervalo necessário para estar avaliando cada caso. Eles colhem as informações necessárias, formulam e apresentam ao judiciário, e lá que vai definir se é ou não. Então, para a gente finalizar, vamos finalizar com o delegado Paulo Barros e agradecendo novamente, tá bom, delegado? Obrigado, Léo. Nós estamos aqui à disposição, você e ao Jota. Sabemos que vocês são instrumentos da população. Às vezes a população sabe o que está acontecendo por meio de vocês. E salientar isso que você falou, nossa demanda é alta, não para, né? Nós procuramos investigar, dar uma resposta. E vai lembrar que nós policiais também somos seres humanos como qualquer outro, né? Nós, aqui na delegacia, a gente nunca paramos. Mesmo no maior pico da pandemia, nós nunca fechamos a delegacia. Reduzimos sim o atendimento para casos não essenciais, né? Mas não reduzimos. Ajudamos no transporte de oxigênio. Praticamente aqui nós temos 30 policiais. Eu acredito que dos 30, somente 1 ou 2 não teve Covid ainda. Principalmente por conta do nosso trabalho. A gente não pode parar de atender, né? Nós tivemos colegas nossos que já foram internados por conta desse atendimento. Tivemos agora um último colega nosso que, durante uma missão, teve que ir ao hospital e lá teve Covid. E a gente está trabalhando atualmente com efetivo reduzido, então só nós como a Polícia Militar, né? Nós temos pessoas com comorbidades, nós temos pessoas acima de 60 anos que por ordem do decreto do governador estão afastados. Então a demanda continua a mesma, com menos servidores e a gente tendo que trabalhar e sendo contaminando, né? Por isso que é um apelo que a gente tem aqui às autoridades
sanitárias, é que inclua os policiais, linha de frente também, não somente os profissionais de saúde, né? Nós tivemos o município de Benjamin Constant, que já vacinou os policiais. Nós recebemos notícia, não sei se procede, mas que hoje Urucurituba começava a vacinação dos policiais. Então esse é o apelo que eu faço às autoridades, para que olhem pela gente também, que a gente precisa trabalhar e não pode parar. Porque se a delegacia fechar aqui, vai ver que vai ser um caos na cidade. Importante ressaltar, diante a questão da vacinação no município de Itacoatiara, nós estamos acompanhando aqui, né, o público, a faixa etária, e também agora a nova demanda a partir de 60 anos para as pessoas que estão com comorbidade, né? Ou seja, o público de 60 anos que tenha comorbidade estão sendo vacinados. Porém, a gente observa que realmente muitas autoridades também estão solicitando do Poder Executivo, né? Principalmente que possa também atender a demanda dos profissionais da segurança pública, principalmente vocês que trabalham com esses casos, estão se expondo. Já estive também aqui repassando muito no portal CJ Notícias, principalmente aqui as guarnições das polícias militares nas ruas, uma vez que ficam com efetivo, né, estão dentro do veículo 4, 5 guerreiros aproximadamente, e com isso um está contaminado, já contamina todo mundo. Então é muito importante também ressaltar essa questão de estarem olhando aqui a todos os profissionais, né, da segurança pública, para que possam ser vacinados, né? Não temos ainda informação, delegado, diante aqui a demanda para atender, né, essa nova classe, né? Na verdade aqui a classe dos professores e dos policiais que estão aí né, previsto no PNI. É muito importante salientar também que temos um plano nacional de imunização, né, que é seguido em todo o Brasil. Porém, a gente observa que muitos municípios, conforme o senhor falou, já tem um município que já está vacinando os profissionais. Pode ser revisto. O plano nacional de imunização pode ser revisto pelo Poder Executivo e está... E isso pode, é uma orientação. Na verdade, ele serve como base para a todos os municípios, estados. Os estados também fazem aqui diante as dificuldades. Estado do Amazonas, a gente observa as dificuldades para estar acessando as comunidades ribeirinhas, né? Então, com isso, ele se molda diante a dificuldade encontrada em cada município, né? E salientamos, principalmente aqui, eu que acompanho diretamente policiais militares, policiais civis, em investigação e também em campo, né? E a gente observa que realmente o efetivo é baixo, né? E diante dessa demanda, não ter uma demanda necessária, acontecem situações aí que muitas das vezes as pessoas não compreendem, né? E com isso cobram e muito. Então, vamos apelar também às autoridades para estar vacinando essa classe aqui, que é de extrema importância. Obrigado aí, Léo. Estamos à disposição, como sempre. Nós temos aqui você, Jota e os demais, a gente considera parceiros da polícia, né? E ao mesmo tempo são os olhos da sociedade, né? Às vezes vocês estão nos lugares mostrando as informações e aquilo é uma tarefa muito importante. Por meio da divulgação de vocês, a sociedade sabe do que está acontecendo na cidade e toma seu juízo de valor sobre o que vem acontecendo, né? Vocês estão sempre na hora do fato, né? Costumo às vezes dizer que às vezes você sabe mais do que a gente sobre o que está acontecendo na cidade, mas precisando de qualquer informação dentro da minha competência aqui de trabalho, estou à disposição. Muito obrigado a você, seguidor do portal CJ Notícias, e nós seguimos aqui 24 horas em Itacoatiara, tá? Nesse momento nós acompanhamos a questão do desgotamento, né, do Aningal lá do Jauari. Agora estivemos aqui junto à DEP com o delegado Paulo Barros e posteriormente com ele, delegado Lázaro Mendes, ele que é titular da Delegacia Interativa de Polícia, que trata especificamente sobre a questão de homicídios. Porém, foi explanado também aqui da melhor maneira possível, dentro da competência dele. O delegado Paulo Barros falou um pouco sobre a questão dos últimos 10 dias, 5 homicídios em nossa cidade. Muito obrigado a você que acompanha também o portal LCJ Notícias, curte e interage conosco, tá, gente? Muitas pessoas aqui, Léo, lê os comentários, tem notícias urgentes. Eu não estou tendo aqui o retorno devido, tá? Diante
ao questionamento de vocês. Eu acabei de receber aqui uma atualização, né, sobre perguntas aqui, principalmente em rastreamento de celular, né? É isso? Bairro da Paz também, bala está acontecendo, né? Várias informações. Eu peço desculpa de vocês, porque realmente aqui o prédio, sempre a gente tem esse problema de conexão. Porém, nós estamos falando aqui detalhadamente, tá, sobre os trabalhos sendo realizados e a gente pode retornar. Vamos retornar aqui com o delegado Lázaro Mendes, que estará falando sobre homicídios. Aí a gente questiona, também interage com vocês aí de casa. Tá bom, gente? Muito obrigado. Eu sou Leonardo Biasi, do portal LCJ. A notícia na hora.